Olá a todos, aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada, está começando mais um Examinando as Profecias. Pai Todo-Poderoso, abençoe esse estudo, pedimos a Tua direção para sermos livrados da Tua ira e que possamos, Pai, se preparar para a prova final. Em nome do Messias Yahushua, pedimos Tuas bênçãos e o Teu perdão. Amém. Prezados, hoje vamos estudar as 7 últimas taças da ira do Criador. Nunca houve na história da humanidade um momento em que o Criador derramará sua ira com tanto poder como durante as 7 últimas pragas. Por quê? Amados, nós já temos aprendido sobre as implicações da marca da besta. Vai desumanizar, modificar o DNA, vai ser um pacto de sangue diabólico com o anti-messias, representa um caminho sem volta, representa, queridos, uma desconexão com o Criador e um afastamento definitivo por toda a eternidade com a salvação. Então, o que mais nós devemos saber para ficar do lado do Criador? Nós aprendemos aí recentemente que o Elon Musk, ele está pretendendo fazer um implante de chip no cérebro que vai até ser um transhumanismo, vai fazer uma simbiose com a inteligência artificial ao ponto dela controlar o ser humano. Então as pessoas vão perder livre-arbítrio, vão ser marionetes controladas remotamente por esse sistema terrível. Pois bem, aqui nós fizemos um estudo na sequência sobre as congregações, os selos. Nós aprendemos que nós estamos atualmente numa fase final dos selos e para adentrar nas 7 trombetas. E nós aprendemos também, amados, que na 5ª trombeta o anti-messias surge do abismo. Nós sabemos que esse poder vai unificar o abismo e a terra. Ele vai se manifestar para iniciar um reinado de 3 anos e meio, conforme Apocalipse 11, capítulo 17, nós aprendemos isso. Pois bem, hoje vamos situar as 7 últimas pragas, Apocalipse 16, nessa cronologia profética. Aqui nós temos as 7 últimas taças, começando a partir da 5ª trombeta. É importante que você observe que após a escuridão, a grande escuridão que vai chegar, o tempo vai ser resumido a 8 horas ao dia e 8 horas à noite. Nós vamos iniciar os 3 anos e meio do governo da besta, mas não sem resultados, não sem consequências. Porque aqueles que receberem a besta e receberem sua marca irão receber as 7 últimas pragas. E nós vamos começar aqui visualizando como será isso. Está em Apocalipse 16, verso 1. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira do Altíssimo. E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Veja, as pragas do Apocalipse têm um objetivo, têm um alvo. São os adoradores da besta. Por isso que tudo que nós falarmos nesse momento sobre o antídoto, a picadinha de abelha que eles estão preparando para a humanidade, que tem o hidrogel da DARPA, que vai mudar o DNA, vai ser pouco diante das consequências disso. Imagine as pessoas que receberem essa marca vão manifestar essas úlceras purulentas por todo o corpo. Ou seja, quando nós ouvirmos falar que as pessoas manifestaram esse tipo de chaga maligna, essas feridas, nós sabemos que não há mais jeito para essas pessoas. Infelizmente, é o único momento em que o Criador derrama sua ira perfeita sobre a humanidade ou sobre um grupo de pessoas que receberem a marca da besta. Começa com essas chagas malignas, começa com essa praga. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Então,
o alvo da segunda praga é o mar. Por quê? Porque no mar estão as criaturas vivas que infelizmente vão sofrer, e isso vai quebrar de vez o comércio marítimo, que grande parte do transporte é feito no mar. Então vai quebrar de vez o comércio marítimo, e isso coaduna com aquela trombeta, né? A segunda trombeta, que é um grande monte ardendo em chamas que vai cair no mar e destruir a terça parte. E aqui é uma consequência final, pois aqui nós já estamos falando da grande tribulação, que os adoradores da besta vão sofrer a ira do Criador. Mas eu quero te lembrar que no meio da ira também há livramento para aqueles que creem no Altíssimo. E a terceira praga diz: o terceiro anjo derramou sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Altíssimo, que eras há de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Altíssimo, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então a terceira praga é sobre os afluentes, água potável, as fontes das águas, os rios, açudes, porque os adoradores da besta quiseram a morte dos santos, perseguiram aqueles que não receberam a marca e acumularam os profetas daqueles que derramaram os sangues dos profetas, dos mártires. Receberão sangue para beber. A sua sede de sangue fará com que eles recebam sangue a beber. A quarta praga diz: ouvi, e o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome do Altíssimo, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, na quarta praga, nós veremos o sol esquentando de uma maneira nunca vista antes na história da humanidade. O profeta Isaías vai dar mais alguns detalhes sobre esta praga. Em Isaías, no capítulo 30, nós encontramos a seguinte menção. Isaías 30, 26: e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Altíssimo ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então imagine, a noite será quente como o dia, e o dia será 7 vezes maior, de tal intensidade que será a quarta praga. Nós ainda temos na quinta praga o seguinte: e o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Eles mordiam suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Criador do céu e não se arrependeram de suas obras. Como eu já citei, essas pragas são justas e elas ocorrem por motivos específicos. Os ímpios não se arrependeram nem com o calor do sol. E na quinta praga, as trevas caem sobre o trono da besta e eles mordem suas línguas de dor. E por causa de suas dores e por causa de suas chagas blasfemam o Criador do céu e não se arrependem das suas obras. Ou seja, não há mais nada a ser feito por esses pecadores e ímpios, impenitentes. O Criador não poderia fazer mais nada que ele já não tivesse feito, enviando seu Filho, enviando todos os sinais e enviando também seus mensageiros, porque as duas testemunhas têm pregado durante esse período. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Prezados, todos os juízos do Altíssimo são perfeitos, justos, verdadeiros e fiéis. As pessoas não se arrependeriam nem com sinais extremos no céu,
nem com sinais extremos no mar, nem com sinais extremos sobre a terra. Não haveria mais nada a ser feito. E aqui fala que nessa quinta praga, em específico, a besta já começa a ser punida por seus crimes. A besta, o antimessias. E é na sexta praga que ocorre o Armagedon. Isso coaduna exatamente com o que nós vemos aqui nas trombetas. Porque na sexta trombeta nós temos um levante da besta com os exércitos da terra. É uma terceira G mundial. E é durante esse período que também se instala o Armagedon, a sexta taça. Veja a relação no gráfico aqui da sexta trombeta com as sexta e sétimas pragas. Aqui diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele dia no grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon, ou Har Megido, Monte Megido. É nessa praga, na sexta praga, que há um conflito final entre a besta e Israel. Eles cercarão Israel. Note que aqui fala do Eufrates, o cenário é no Oriente, e nós estamos para ver o desfecho final, porque é onde o Messias vai intervir. Na hora mais escura, no momento crucial em que os santos estiverem cercados, onde eles não suportarem mais esperar. Aqui diz assim, em Apocalipse 16, verso 17 em diante: e o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou o Altíssimo, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram do Altíssimo por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Então a sétima praga já é a vinda do Messias, é o desfecho final. É nessa praga que finalmente o domínio da besta é derrotado. Seu reino é partido em 3, há um grande terremoto, tal como nunca houve na história da humanidade. Nós vemos a terra nas convulsões finais para dar à luz, para gerar o Filho, gerar a redenção. E tudo isso, prezados, que nós estamos lendo são palavras fiéis e verdadeiras. Nada virá por acaso, porque as pessoas estão sendo alertadas. Existem ilustrações audiovisuais, existem sinais ao nosso redor, científicos, que não há explicação na verdade, que comprovam que o tempo é chegado. Nós estamos vivenciando momentos prévios ao livramento dos santos. É esse momento que o rei vai interferir e vai resgatar os seus santos. Aqueles ímpios estarão de frente com o Messias. Eles verão aquele a quem rejeitaram. Eles verão aquele que ouviram falar, mas infelizmente endureceram o coração. Mas os santos se regozijarão e se alegrarão, serão transformados e estarão para sempre com o Messias. Prezado, aqui eu deixo um convite para você: aceite hoje mesmo a salvação. Nós não temos outra saída. A salvação é tudo. O resto não significa mais nada. Nada mais importa. Nosso Salvador virá para resgatar os seus. Portanto, vamos nos preparar, vamos estar firmes. Falta pouquinho, faltam poucos anos. Esse grande desfecho, que o Eterno te abençoe. Em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom.